Olá, você. Hoje estamos aqui, 27 de junho, sábado. O caos permanece, prevalece. Há possibilidade da gente dar essa aula, se dá a Xangô. Xangô, meu pai, caô, caô. A gente vai usar o barulho da rua para dar essa aula. E a gente vai dar essa aula sobre Édipo. A psicanálise, criada por Freud, pressupõe como necessário todo homem precisa de uma mãe, todo homem precisa de um olhar. Impossível escapar. A análise leva o olhar para a ética, como a lei incide na ética, como a gente pode ter a lei, apesar de tudo, apesar do caos, apesar do... Todos os meus amigos estão com pessoas fazendo isso, reformando a rua. A loucura, o caos da cidade permanece, prevalece. A peste. A peste como antes. A peste como em Édipo. A peste como em Édipo. Para começar essa aula, vamos acender uma vela para Exu, abrir os caminhos. Como na Grécia Antiga tinha a vela para Hestia, a vela comunitária, cada cidadão grego levava um pouco do fogo de Hestia para a sua própria lareira, para a sua própria casa. Nós queremos fazer isso aqui hoje. Aceita um chá? Édipo, né? O que acontece nessa obra cuja tônica é catarse? A psicanálise parte de um pressuposto que se chama alienação. A alienação é inescapável, ela é tomada como inescapável. E no jogo de desejo entre o homem e a mulher, entra em questão quem é capaz de erotizar. Porque sem erotizar, o olhar fenece, a morte surge como inescapável. A psicanálise trabalha com a pulsão de Eros e a pulsão de Thanatos, a pulsão do amor e a pulsão da morte. Se o olhar não é capaz de erotizar o ser que advém, a morte é inescapável. Então, o olhar, ele a sujeita. É impossível escapar ao olhar e que torna possível a psicanálise, que é o olhar do terapeuta, o olhar para a ética. O terapeuta, ele tem essa função, inclusive matemática, de conseguir fazer com que o olhar se transforme e, junto com ele, esse caráter do tempo do inconsciente. O tempo do inconsciente, ele é capaz de revelar uma fissura insuportável, onde surge o insuportável. A gente, para tirar essa venda que nos tampa os olhos, que é o complexo de Édipo, essa venda que é o véu de Maia, é preciso a gente considerar o outro com pequeno O, com O pequeno, l'autre. L'autre, que é o pequeno outro, aquele... Você. Né? Você que está aí nos assistindo, que também está compartilhando essa chama de Eros. Acenda também uma vela. Como que o teatro grego tem esse lugar de expurgação
da doença, né? A expurgação da peste. A peste acontece no horizonte grego, histórico, do mesmo modo como está acontecendo conosco. Édipo, a tragédia de Sófocles, tem 3 versões. Tem Édipo em Corinto, Édipo em Tebas e Édipo em Colono. Hoje aqui a gente vai contar a história de Édipo em Tebas. E para contar a história de Édipo em Tebas, vamos trazer a Andréia Beltrão, fez aquela apresentação incrível. Deixa eu mostrar para vocês a foto. A apresentação da Andréia Beltrão no Teatro Leblon foi a melhor que eu já tive a oportunidade de ver. E eu estudo Édipo tem uns 20, 30 anos. Amigos, estou ficando velha. Você também? Todos envelhecemos ou morremos. E se você está envelhecendo, é porque não morreu. Gilberto Gil ontem na festa dele. Fez essa linda apresentação. Obrigada, Gil. Obrigada, meu mestre. Então, hoje a gente vai contar a história. Eu queria compartilhar. Será que eu consigo compartilhar a foto da montagem da Andréia Beltrão? Deixa eu ver. Onde tem a árvore genealógica do Édipo, da família de Édipo. Se eu estiver aprendendo só, você vai me perdoar? Vamos fazer assim. Consegui. Vocês estão vendo? Eu acho que vocês não estão vendo. Estão com a venda. Agora vocês estão vendo. Olha essa montagem, que sensacional. A árvore que eles fizeram. Ela é dirigida pelo Amir Haddad, né? Ela fez Antígona. Ela não fez o Édipo, ela fez Antígona, desculpa. Antígona é a filha do Édipo, né? Com o texto do Milo Fernandes, a peça, então, de Sófocles. E a árvore, ela tem toda desde Zeus, não é agora não, digamos assim, né? O clã Bolsonaro e o modo como os filhos dele, na verdade, orientam ele, e aquela sintoma que levou o país para o caos. A gente está no caos agora. Então, essa aula é oportuna para a gente limpar tudo que há de terrível. Vamos todos fazer essa catarse, vamos todos contar a história de Édipo e ver como o olhar ele pode ser levado para o campo da ética. No Édipo, é uma superação constante fazer isso, né? Aqui a gente tem, então, Zeus e Hera, o primeiro casal olímpico, Ares e Afrodite, deuses, então, da guerra e do amor, respectivamente. O dragão de Cadmo é a história de Hércules, né? Quando Hércules ele estava perto de Lesbos, ali em cima do canal. Esse canal. Aí, o que acontece? É porque eu estou lembrando como ele era competido, né? O canal ali do Mar Egeu para cima, para a Ásia. Ele foi... Você contar a história do Gibraltar? Acho que não é Gibraltar. Depois eu pesquiso. Hoje a gente está aqui para contar a história de Édipo, que deu pretexto a Freud de forjar a psicanálise como uma dinâmica capaz de ler o sintoma como um fenômeno matemático, né? A neurose, a psicose, a histeria, né? A esquizofrenia são fenômenos passíveis de serem lidos matematicamente. Isso que coloca aí a psicanálise como um grande manancial de uma técnica que prima por algo que já estava na Grécia Antiga, já estava nas peças gregas, né? Essa
possibilidade dos gregos terem legado um mapa a partir do qual a gente pode destravar o inconsciente. O inconsciente, quando sintoma, agora esse sintoma horrível que nos atravessa a todos, né? A vergonha do Brasil está tendo esse desempenho pífio diplomaticamente, a gente poder mudar isso. Vamos? Então, aqui a gente está vendo já que desde dos tempos do Olimpo, os deuses, nossa, desde os tempos do Olimpo, os deuses já travavam essa guerra entre a guerra e o amor. Ares e Afrodite são um casal, né? E Ares é o da guerra e Afrodite do amor, como a gente já vem falando. Então, assim, onde a Afrodite aparece, depois vem a guerra, depois vem Ares, né? É um casal que obedece essa dinâmica, que, na verdade, é a totalidade. Aí talvez se distingua, a gente tem falado tanto sobre como reúne, né, os deuses gregos e os orixás, nisso eles se distinguem. Por quê? Porque Ares, ele não tem um correlato no orixá. Os orixás, eles só fazem o bem, né? Eles só encaminham a nossa existência para a guerra na luz, a força da paz, a diplomacia, a capacidade da gente ir, morrer e renascer como fênix. Então, essa realização, né, essa possibilidade de divino, sagrado, luminoso, ela só surge se você consegue ler o inconsciente. Daí a necessidade da gente estar aqui trabalhando isso. Aonde surge Afrodite, já vai a guerra, já vai Ares depois. Então, a gente tem isso na história de Troia, a gente tem isso na história de quando Helena e toda a família genealógica dela, né, dizem que Helena é a última matriarca. Helena é filha de... que é o nome dela? Quando a gente se foca para fazer uma atividade, a gente se perde nos outros, né? Precisa a gente se concentrar no que a gente veio fazer, que é ler o Édipo. Então, aqui a gente tem Ares, Afrodite, o dragão de Cádmo, ele é um desafio de Hércules, Hércules consegue derrotar o dragão e por isso se tornar herói. E aí a gente tem uma série de... a própria Fênix, que morre e renasce, né? Há uma árvore genealógica que eu gostaria muito de ter tempo para destravar com vocês, mas que hoje a gente vai pular e vai direto para aqui a história de Édipo, filho de Laio e Jocasta, da família dos Labidáceos, né? A Penteu ali, Dionísio lá embaixo. Vocês estão acompanhando a árvore genealógica? Acho que sim, né? Então, vamos voltar para a nossa aula. Então, a gente vai começar contando a história de Laio, né? Laio, ele é pai de Édipo. Eu estou dando spoiler, acompanha. Não vou adiantar, vocês vão acompanhar comigo essa aula. Vamos juntos? Vamos juntos! Uma alegria estar aqui com você, podendo fazer essa leitura. Obrigada por estar acompanhando. Acontece o seguinte, Laio, eu não peguei quem é que Laio estupra, porque Laio, pai de Édipo, ele estupra um garoto. E Lacan propõe uma leitura sobre esse acontecimento, né? O Lacan é um dos únicos autores que destaca o que o pai de Édipo fez, né? Que fez com que na família de Édipo tivesse esse nó do sintoma, né? Então, Crisipo, quando Laio ainda era jovem, Anfião e Zeto usurparam o trono de Tebas. Alguns tebanos
desejando ver a continuação da linhagem de Cadmo, contrabandearam o pequeno Laio para fora da cidade antes do ataque, o que resultou na morte de Lico e a tomada de seu trono. Laio foi recepcionado por Pélope, rei de Pisa, no Peloponeso. De acordo com algumas fontes, a maioria pertencente à era cristã, Laio sequestrou e estuprou o filho do rei, Crisipo, levando de Tebas, enquanto ensinava como dirigir uma biga. É uma história que nos reporta Higino durante os Jogos Indômitos, né? Então, assim, esse sequestro é considerado como assunto principal de uma das últimas tragédias de Eurípides, bem lembrado. Laio tornou-se rei de Tebas quando seu retorno. Então, assim, acompanha. Aí pega e estupra o filho do amigo dele, que recepcionou ele tão bem. O amigo, pai de Crisipo, vai tomar chá com o cara, né? Tu vai tomar chá com o cara, e de repente o cara te sequestra teu filho, estupra. O seu filho, com vergonha, pega e se mata. Porque Crisipo, ele fica com vergonha de ter sido estuprado, e ele pega e se mata, né? Para não ter que assumir e reconhecer pro resto das suas vidas que tinha sido estuprado. A história começa assim. Laio pega e volta para casa. Só que uma maldição corrói os intestinos dele. Que maldição é essa? Ele não consegue engravidar a própria mulher. Ele tentam e ele não consegue. Aí ele vai até o oráculo de Delfos esclarecer qual era aquela dele não poder ter filho. Quando ele chega no oráculo, a Pítia simplesmente faz assim: que você tá botando os pés nesse lugar sagrado? Como ousas, tu, ferrenho, devasso, estuprador de adolescente, filho da puta. Ela não tinha esses termos na época, mas foi nesse nível. Laio fica envergonhado e vai saindo. Enquanto ele vai saindo, ele só fala: não, queria ter um filho, mas não vai rolar. O quê? Você queria ter um filho? Pois você vai ter um filho. Só que o teu filho vai te matar e vai se casar com a sua mulher. Pega assim, a Pítia manda a real, a letra, né? Não tinha mais o que duvidar ali. Mandou o papo reto. E aí, Laio fica bobalhado, volta para casa, decide ficar em quartos separados da Jocasta, para não ter problema dele engravidar a mulher. Só que a mulher queria muito ter um filho. A mulher, a Jocasta, queria muito engravidar. E aí ela pega e embebeda ele, né? De uma noite assim, como hoje. Embebeda ele e eles ficam juntos. Eles ficam juntos ali há 9 meses. O que acontece? É isso que você já pode acompanhar aí de casa. Exatamente isso. O pior. Édipo, bebê nasce. Édipo quer dizer o nome de pés atados, né? Édipo. O pé atado, Édipo. A criança nasce. O pai, Laio, fala para o serviçal dele pegar a criança e matar. O serviçal pega e leva a criança para o campo, amarra os pés de Édipo e deixa para ser comido pela ursa. Eis que passa um casal de camponeses que ouve o grito, o choro da criança e vai, pega a criança, leva para o reino vizinho, né? Leva para o reino vizinho, Corinto. Em Corinto, Édipo vai ser admirado pelo rei e pela rainha. Ele vai ser criado como príncipe. Vai ser criado como príncipe. Uma época, passa uma feiticeira e fala para ele: você não é filho do seu pai e da sua mãe. Aí Édipo fica com aquilo na cabeça, pega e vai até o oráculo de Delfos,
no oráculo de Delfos pergunta qual é dessa parada, o oráculo de Delfos fala para ele, olha, você vai matar seu pai e vai se casar com a sua mãe. É uma maldição, é uma sina que você não vai conseguir escapar nunca. De que você nunca vai escapar? Conseguir. Aí ele pega e fala, não, então não vou para casa. Não vou para casa, não vou para casa. Ele não volta para casa dos pais adotivos. E vai caminhando, vai Édipo, né? Vai Édipo, caminhando. Vai caminhando. A ponte, ele está vindo aqui, Édipo. A ponte está vindo do outro lado. Vem do outro lado da ponte uma charrete. Édipo encontra a charrete e fala, sai da frente, o cara da charrete, sai da frente você. Édipo desce da carruagem, para dizer melhor, pega e fala com a pessoa que estava vindo do outro lado. Fala nada, empurra, cai no chão o velho, aí você já pode saber quem é. Quem era o velho que cai no chão? É claro, né? O que vinha fazendo o pai do Édipo do outro lado? O pai do Édipo procurava remédio, procurava solução para a peste. Imagina vocês, nós aqui, a gente está na peste, uma peste que é fruto da poluição, é uma peste que é fruto da maldição do patriarcado. A gente está consciente, né, que todos os lugares mais patriarcas tiveram mais mortes. Eu peço também aqui, com essa vela, os pêsames, as condolências, eu dou as condolências, peço as condolências para os mortos. Né? 50, mas eu não tenho, eu rezo todo dia, o dia inteiro agora. Estou rezando, acredito que vamos todo mundo rezar. Vamos rezando. Essa peça de teatro é uma reza. Né? Sófocles, ele quer expurgar toda a possibilidade de verme com essa peça. Então, o que acontece? Édipo, vamos terminar. Édipo desce da carruagem, empurra. Esse que vinha do outro lado, ele vinha procurando remédio para a peste, que já dizimava Tebas. Édipo chega em Tebas, o que acontece? O que tem? A peste. Édipo está com a peste na cidade, e todo mundo fala, temos um forasteiro. Forasteiro, vai até a Esfinge, por favor, e nos salva. Salva a cidade de Tebas do pior, da catástrofe pior. Vai até a Esfinge e decifra-lhe o enigma. Édipo pega, vai até a Esfinge. Quando ele chega lá, a Esfinge fala, forasteiro, se você quer ajudar a cidade de Tebas a sair do caos, você vai ter que decifrar o enigma. Qual é o enigma? Qual é o único ser que de manhã tem 4 patas, meio-dia tem 2 e à noite tem 3? Qual é? Exatamente. Quem adivinhou? É o homem, né? Que de manhã engatinha, meio-dia anda firme e à noite tem bengala. Então, ele tem 3 pés. O Pierre Vernant tem uma leitura muito bacana sobre essa coisa dos lambidáceos, né? Você não ter a perna, porque parece que o Édipo, ele tinha um problema. Parece não, né? Édipo tinha um problema nos pés, então ele era o único que nunca tinha engatinhado, possivelmente, uma interpretação, que meio-dia ele ainda tem 3 pés, ele não vai ter 2 pés como o restante da população. Então, ele tem um pé a mais, e esse pé, ele faz com que ele ande como um L, como um lambda. Então, lambidáceos é do lambda. Sacou? A letrinha do lambda tem 3 pés.
Édipo, então, é da família dos lambidáceos, ele tem 3 pés sempre, mas assim, ainda assim, ele decifra o enigma. Ele decifra o enigma, e aí qual é a recompensa? Se casar com Jocasta e ser o rei de Tebas. O que ele vai ficar fazendo por 10 anos ou mais. Né? Ele fica por um longo período, do período de Tebas, até que a peste volta. A peste volta, ninguém sabe como trazer o remédio da peste, como solucionar esse problema de novo. Aí o Édipo, rei, ele pede para Creonte ir até o oráculo de Delfos para saber o que está acontecendo com a cidade. O Creonte vai. É o Creonte ou é o Tiresias? Não, acho que é o Tiresias, olha só, é o cego. Né? O cego que já era todo estupoiado. E aí ele vai até o oráculo, e o oráculo fala, olha só, lembra o que está na sua história? Você não lembra, não? Pois é, aconteceu um assassinato em Tebas, e você ainda não decifrou esse assassinato, você precisa decifrar. E aí o Tiresias volta e fala, o oráculo falou pra gente que a gente precisa encontrar o assassino. E aí o Édipo fica maluco, porque ele não quer ver a verdade. Ele denega, falou, não, vamos fechar a cidade para ver quem é. Vamos fechar a cidade para ver quem é que matou. Pergunta para todo mundo, quem matou, quem matou, como matou. Ele se esquece de que o assassino era ele, que ele matou o próprio pai na passagem da carruagem, né? Naquela hora da ponte. Lembra que a gente contou? Então ele é o assassino, mas ele não quer ver, né? Ele vai negar até o fim. Ele não consegue assumir que é um pai, ele não consegue assumir a própria história. E eis que acontece o pior, né? O Tiresias depois ele vai virar e vai falar para o Édipo, és tu ou o assassino? Édipo manda prender Tiresias dentro de um calabouço. Tiresias já cego, vai preso no calabouço. Não é à toa, a semelhança na história da humanidade toda, isso sempre aconteceu. O sábio, ele é preso, né? E os filhos da puta. Enfim, perdão, desculpa, respeito todo aqui. O que acontece? Ele é levado à verdade por como? Jocasta repara numa noite uma marca de nascença em Édipo. É a mesma marca do filho que tinha sido na cabeça dela, morto, desaparecido. E aí ela reconhece no próprio marido o filho que tinha sumido. Ela pega e se mata. Ela não podia conviver. Mas deixa uma mensagem com a serviçal, a mensagem para o Édipo, um bilhetinho, falando, desgraçado, fala Jocasta, desgraçado, és fruto de um... Eu não sei o que ela fala, desculpa. Ela fala, ela não sei o que ela fala. Vamos inventar? Vamos inventar junto aqui um ebó, como diz o mestre Rufino? És meu filho, Édipo. Tá bom. E aí o Édipo pega e lê, no que ele vê, ele surta, não é por menos, pega um punhal, 2 punhais, na verdade, 2 punhais, e fura os próprios olhos. Pá, pá, pá. Fura os próprios olhos. Ele não consegue suportar a verdade. Os 4 filhos de Édipo, dos 4 filhos de Édipo, a única, cadê? Vamos botar aqui de novamente. Aqui, Édipo, Jocasta, Antígona. Vocês estão conseguindo ver? Acho que não.
Agora sim. Antígona, Polínices, Eteocles ou Eteocles, Ismênia são os 4 filhos de Édipo e Jocasta. Cada um, a partir de cada um, vai nascer uma nova tragédia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não fica triste. Espero que aqueça um pouco o coração de vocês, essa aula, como aquece o meu. Obrigada de coração. Será que eu esqueci alguma coisa? Olha, eu esqueci. O tempo do inconsciente. Essa história leva a Freud a decidir, considerar que o tempo do inconsciente, ele não existe. Não existe tempo, é o tempo zero, né? O inconsciente, ele se desenrola como se não tivesse tempo. Ele tem um tempo, ele não tem tempo. Essa tese do Freud é muito polêmica, e eu discuto essa tese num artigo chamado O Tempo em Lacan, o que daria outra aula, certamente. Não é o caso aqui. Para o que eu quero chamar a atenção é só isso, que o tempo do inconsciente, ele obedece um ritmo, né, que é um ritmo dialético. A dialética é performada de forma analógica, né, como uma cibernética. E o que tem em relevo? O que a gente pode relevar nessa máquina cibernética? O tempo como calcado no sintoma, né? É um sintoma, esse nó em que amarrado está Édipo, Jocasta, Laio, né, Jocasta, e os filhos, Antígona, Polínices, Eteocles e Ismênia, esse nó ele é o sintoma. Ele está relacionado de uma forma com o insuportável, né? O insuportável da falta de hierarquia do muro da linguagem, porque a tendência nossa é escamotear, é não ver, é não reconhecer a própria história, não reconhecer o que há de horrível, né? Agora, talvez, no Brasil, a gente esteja passando por isso, justamente porque a gente recusou ver os assassinos como incuráveis, né? Cada um performa um ético, cada um escamoteia de uma forma. Então, essa cambada corrupta, ela escamoteia. O que ela escamoteia? Né? Ela quer sair da hierarquia do sagrado, a hierarquia do feminino. A submissão ao patriarcado, ele é uma tentação para todo homem. Escapar desse outro pequeno, escapar do olhar da mãe, sobretudo, né? Escapar do olhar da mãe é uma tentação contínua, e é o eixo fundamental do sintoma. Então, né, você poder erotizar dentro da lei, como faz Exu, é o remédio. Agora, como erotizar dentro da lei? A gente tem na cura do candomblé a dança, as comidas, o sagrado, a reverência à morte. Então, assim, o caminho de Édipo é um caminho santo, é um caminho de um santo, né? Édipo vai pegar e vai se direcionar a Colono. Édipo em Colono é a terceira peça, né? A gente nem comentou, mas a peça de teatro grega, ela era composta de uma tetralogia. O que quer dizer isso?
tetra 4. Logia é a lógica. Era assim, cada dramaturgo, ele tinha oportunidade de mostrar 4 peças. No caso de Édipo, ela é a terceira peça, se eu não me engano. A quarta peça era sempre uma comédia, para fazer terminar ali. A peça, o teatro grego, essa coisa dionisíaca, fantástica, báquica, de ser comunhão da política, da religião e da arte. Então, é uma das poucas vezes em que a humanidade teve essa oportunidade de ver, enxergar a própria essência trágica e reconhecer ali um caminho para santificação. Por quê? O que vai acontecer? A gente não contou que Édipo fura os próprios olhos? E aí ele também vai, com punição própria infligida, para o deserto. Irá acompanhá-lo Antígona. Antígona, filha dele, com Jocasta, né? Ela, a irmã e a filha. Ela vai com ele para o deserto, ajudar ele. Aí os dois vão juntos para Corinto. Em Corinto, Édipo pede, implora para que a cidade o acolha, ele cego, né? Inservível, mas se o rei de Corintos reconhecesse naquele ser inóspito, cego, arrependido dos pecados, uma possibilidade de acolhimento, se ele desse esse acolhimento, o próprio reino de Corinto ia ficar santificado. E é o que acontece, né? Édipo vai até o deserto, ele morre depois, né? Muito depois. Ele até vai ter o segundo capítulo da novela que a gente está contando, a mais antiga, né? A reverência, toda a reverência aos orixás, toda a reverência a Sófocles, toda a reverência a Dionísio, por essa possibilidade que eles legaram para a gente de poder ler o inconsciente. Então, é fantástico, né? Aí Édipo vai morrer numa oliveira, a oliveira vira uma oliveira sagrada, é o que acontece, Édipo transforma. Mas antes, a gente tem aquela velha história da peça que vai gerar a peça Antígona, que é outra peça. A gente pode contar rapidinho o que acontece, mas você também pode procurar a peça, a encenação da Andréa Beltrão. Vamos procurar? Vamos ficar o fim de semana procurando. Olha, quem achar, bota aí nos comentários. Ajuda a professora. Ajuda a cabocla. Quem encontrar a peça Antígona e colocar nos comentários, dando um beijo. Ganha um beijo no coração por ajudar a professora aqui a contar essa segunda parte, que não vai dar tempo da gente contar hoje, que é quando Antígona volta e está tendo a guerra entre Polínices e Eteócles. Antígona vai até Ismênia, pede ajuda. Ismênia, o que é isso que está acontecendo? O Polínices ficou com o reino e não seguiu a lei que é de dividir o poder com Eteócles. Ele não segue aquilo que tinha sido combinado de início, que é cada irmão, cada filho de Édipo, cada irmão de Jocasta, ficar um ano no poder e ceder, depois de um ano, o poder para o outro irmão. Então, assim, ele permanece no poder e estabelece uma lei que quem fosse contra a lei que ele mesmo impôs ia ser morto. Aí, o que acontece? Eteócles não segue a lei. Antígona vai se matar, ou antes ela vai ser contra a lei, porque ela quer enterrar. Eu falei que nem ia contar, já estou contando, né, a história toda. Eteócles, ele não vai aguentar, e aí Antígona, justamente, ela quer enterrar o irmão, ela não consegue deixar de enterrar o irmão, porque ela é da família, né? Ela tem a lei da família como a mais importante. E nisso ela estabelece ali uma catarse, né, com relação também a
a expurgação, melhor dizendo, expurgação daquela maldição, que aí ela enterra, ela joga o sagrado, o corpo do irmão próprio que foi morto por infringir a lei, querer o reino de volta, tentar conseguir o reino de volta, ela enterra o irmão, no sentido metafórico mesmo, joga ali uma areiazinha, como diz, um sal, e com isso ela foi contra a lei, aí ela vai ser trancafiada numa caverna, segundo uma versão, e aí ela vai deixar ser morta, vai ficar ali. Os filhos, aqui, como é que aconteceu? Eu acho que eu estou me estendendo muito, mas ele vai perder também a Ismênia, que se mata. Vai ficar sozinho, esse rei arrogante. Moral da história, você me conta. Você me conta a moral da história, combinado? Quando a gente se encontrar depois dessa quarentena, vamos tomar um café e aí você me conta o final da história. A sua moral da história, melhor dizendo. Combinado? Um beijo! Obrigada por acompanhar. Caraca, né? Olha o silêncio. Agora vamos ficar eu e os pássaros. Você também está convidado para ficar com os pássaros. Ouçam os pássaros. Ouçam os pássaros.